Fala pessoal, estou aqui no estúdio do Na Igreja Podcast. Hoje tem um podcast muito especial para você. Daqui a pouquinho eu falo quem vai estar aqui batendo um papo muito espiritual, descontraído também, produzindo muito ensinamento. Mas antes, eu quero pedir para você que não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí no canal e também acione o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um podcast novo. E isso acontece toda semana, a gente está colocando, né? E eu trago aqui amigos, pessoas queridas que eu sei que vão contribuir, vão deixar uma palavra boa, né, de crescimento. E hoje eu estou recebendo aqui, né, com um coração muito grato, o amigo pastor Moisés Leopoldino, que é um grande pregador, uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, mas assim, aprendi a amar a sua família, né, e a respeitar ele como pregador. Pastor, bem-vindo, tá? De coração. Obrigado, pastor Christian, um prazer estar aqui com o senhor e também deixando um abraço aí a todas as pessoas que vão assistir. E tô aqui pronto para a gente vai ter um bate-papo legal. Você, o pastor Moisés, ele me contou, e eu já ouvi também você falando um pouquinho, né? Porque sempre está soltando uma pérola nas mensagens acerca da sua conversão. Você vem de uma família evangélica? Como é que é? A minha mãe, Sua mãe? minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já era cristã. Uhum. Minha mãe já era cristã, mas de um lar assim, muito turbado. Meu pai foi uma pessoa que sempre teve problema com vício, com jogo. Então eu cresci nesse ambiente de muita, assim, muita tribulação. O meu lar era um lar muito atribulado. Eu tive amor por pai dos meus pais, mas o nosso amor, o nosso lar era um lar atribulado, porque o lar que tem vício, que tem muita confusão, muita discussão, muito desentendimento. Mas você se embreou por esse caminho também em algum tempo, na sua adolescência e tudo? Você deu uma... Sim, porque minha mãe, ela conseguiu levar os 4 filhos até a pré-adolescência. Minha mãe conseguiu nos encaminhar. Tudo que eu sei acerca de Deus, ou quase tudo que eu sei acerca de Deus, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe nos discipulou. Levando para a igreja e tudo? Minha mãe lia a Bíblia, orava. Eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo com 9 anos de idade, com a imposição de mão da minha mãe. Uau. E quando é que você saiu? Com quantos anos? 12. De 11 para 12 anos. Eu comecei a... na verdade, eu tinha uma revolta assim, com a questão do lar. Eu tinha um sonho de ver meus pais bem, né, e sempre tinha aqueles problemas. E eu fui criado num lugar de muita violência, de muita perversão, de droga, bebida, prostituição. Então, quando eu alcancei a pré-adolescência, eu me envolvi com os meus amigos, que a maioria não era de origem cristã, e comecei a cometer os primeiros erros. Fumar escondido, beber escondido, namorar escondido e por aí. E as companhias? Sempre mais. Eu nunca tive boa companhia na minha adolescência, na minha juventude. Tive amigos, né? Mas todos praticavam o que eu praticava. Então a gente Você acha que mesmo então depois que você saiu, o investimento que a sua mãe fez foi o que te segurou? Sim, com certeza. Você estava sempre lembrando? Sempre. Eu tinha um hábito, pastor. Eu tinha um hábito que eu de vez em quando conto para as pessoas. Eu nunca, na época que eu estava fora do evangelho, que foi alguns anos, eu nunca fiquei sem orar. Eu tinha todas as noites, eu orava, todas as noites. Eu podia usar droga, eu podia beber, eu podia passar a noite na balada, eu podia prostituir, mas eu tinha que orar. Então toda noite eu fazia uma oração. E um dos pedidos que eu fazia nessa oração é que Deus me preservasse vivo para me poder um dia voltar. Eu tinha consciência que Deus... Que um dia isso ia acabar acontecendo. Uma das coisas inusitadas que acontecia, por exemplo, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, quando uma moça queria me namorar, eu dizia, não, eu só posso paquera, namoro eu não posso. Aí alguém perguntava, por quê? Eu falei, não, eu vou casar com a moça da igreja, eu vou ser pastor. Mas como você vai ser pastor, cara? Você é maluco? Você fuma maconha, você gosta de coisa errada. Eu falei, não, mas não vai mudar, isso aí vai mudar, eu vou ser pastor um dia. Agora, a gente estava conversando aqui, um pouquinho antes da gente começar a gravar, nem estava no nosso planejamento aqui, não estava no meu planejamento entrar nesse assunto não, mas eu acho que foi de Deus. Eu tenho certeza que foi de Deus. Por que o ataque do diabo contra filhos, tanto de crentes e de pastores principalmente, que a gente vê, né? A pessoa que, né, como a sua mãe, leva o menino para a igreja, é na escola dominical, tá no culto, acaba até depois que o filho se desvia da presença de Deus, os pais
né? Ficam até se culpando, Sim. né? Se culpam. O que que eu fiz de Onde eu errado? errei? Onde que eu errei? Por que esse ataque do inferno? Pastor, eu acredito em alguns motivos. Um dos motivos, eu acredito que é uma vingança do reino das trevas. Porque tem pessoas que o inimigo não consegue pegar. Uau. Então, qual é a maneira do inimigo ferir um pai ou uma mãe? Tocando em quem ele ama. Uhum. Já que eu não consigo fazer o que eu quero com ele, eu vou tocar em quem ele mais ama, porque fazendo isso eu vou ferir ele do mesmo jeito. Uau. Existe também o que a gente falava sobre uma carga espiritual muito forte. A gente mexe muito no ninho do inimigo. Sim. A gente expulsa demônios, a gente ganha alma para Cristo, a gente ora pelas pessoas. E às vezes o inimigo procura uma pessoa mais vulnerável da nossa família. E acaba o pai, né? Que é pastor, a mãe, está envolvida na obra de Deus. Como que entristece o coração. Fala, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a tua obra aqui. Alguns até desanimam, pastor. É. Porque eles pensam que o investimento foi perdido. Será que eu fiz tudo isso e não valeu a pena? Será que Deus não ouviu minha oração? Deus não me atendeu? Eu orei tanto por esse menino quando ele era criança, no ventre eu orei. Sim. E às vezes a criança nasceu até debaixo de uma palavra profética, né? Vou usar, vou... Sim, né? E de repente está acontecendo tudo o contrário. Ontem na sede, na Penha, eu preguei justamente sobre isso. Zacarias profetizou que Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Então havia uma profecia sobre esse jumentinho. Quando Jesus manda os discípulos buscar o jumentinho, ele está dentro de uma aldeia, amarrado, do lado de fora, entre dois caminhos. Deus já havia falado sobre ele, Deus tinha um plano com ele, mas alguém amarrou ele. Porque não é só Deus que tem um plano com a gente, o diabo também tem. Sim, tem um plano paralelo correndo aí. Então, alguém amarrou o jumentinho para que esse jumentinho não chegasse. Jesus mandou ir lá na aldeia e desamarrar ele. Uau. Ó, desamarra esse jumentinho que eu tenho um negócio com ele. Ele vai me levar para Jerusalém. Uhum. Então, tem muitas pessoas que são de Deus, mas alguma situação levou ele para dentro dessa aldeia e está lá amarrado. Uau. Agora, ele, quando Deus der a oportunidade para ele, que essa oportunidade é contínua, o que ele tem que fazer é seguir os discípulos, que foi o que o jumentinho fez. Quando os discípulos soltaram o jumentinho, ele não foi amarrado, ele foi seguindo os discípulos. Ele aceitou a proposta. Uau. Né? Legal. Muito legal isso. E a gente vê na igreja, eu sou muito criterioso com isso, porque eu quero saber o que está funcionando, como está funcionando, por que está funcionando. Eu tenho esse critério. Então, eu recebo relatório aqui na igreja, quando nós temos pessoas que vêm para o altar, entregando a vida a Cristo, se reconciliando. A média é essa. A cada 10 pessoas, 3 estão se decidindo por Jesus. 7. Estão entregando. 7 são desviados que estão voltando. Isso aí. A média, às vezes, chega a ser até 2 vindo para Jesus e 8 voltando. O número das pessoas que estão voltando são sempre maiores. Quer dizer, tem muita gente afastada da igreja, tem muito desigrejado, muita gente longe de Deus. A grande maioria. Agora, parte dessas pessoas também, pastor, elas foram afastadas pela religião. É, perfeito. Elas se sentiram tão incapazes de servir a Deus porque elas não se adequavam ao que a religião determinava. O sistema. Que eles diziam, eu não sirvo. Eu tinha esse sentimento. Eu dizia, como que Deus tem um plano comigo? Eu até acredito nele, mas eu não tenho característica de uma pessoa. Eu gosto das coisas erradas. Eu sou uma pessoa totalmente falha. Como que Deus me quer assim mesmo? Se eu aprendi que Deus é o Deus das pessoas certas, Deus é o Deus das pessoas corretas, honestas, santas, eu não sou essa pessoa. O padrão está muito alto, a régua está muito alta. Não dá para mim chegar lá. Então eu sempre desejei servir a Deus, mas eu nunca tive essa orientação de lidar com meus erros, de ser mentoreado. Não, Perfeito. Porque a religião, a religião não perdoa. A religião só culpa. Uau. Nós estávamos falando também sobre voltando aqui no assunto de filhos, né? Por que tantos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus sofrem tanto com essa questão, né, de terem filhos, né, dando um problema ou passando por, né, desviado, tá afastado do evangelho? Aí nós entramos naquele assunto como o inimigo procura atacar, né, procurar alguém, né, para poder ferir esse homem de Deus, essa mulher de Deus. E nós entramos no assunto lá do ataque dos amalequitas contra Ziclag, quando Davi sai para uma batalha. Você fez um comentário muito, muito legal. Quero que você traga isso aqui. É porque Davi, na verdade, ele estava morando. Ziclag era uma cidade
que o rei dos filisteus doou para Davi. O rei Aquis, ele doou aquela cidade para Davi morar com o exército. Davi tinha um exército de 600 homens. Esses homens se aliaram a Davi na caverna de Adulão. Eles eram endividados, fugitivos e angustiados de espírito. Só que ali só tinha homem do alto escalão, assim, na questão de guerra. Era tudo... Matavam leão, gigantes. Uhum. Eles eram heróis. Valentes. Davi nunca perdeu batalha com esses homens. Esses homens, há deles lá, que num dia matou 800 homens com a lança. Ali tem homens que matou... Tem um lá que matou um egípcio tendo apenas um cajado na mão. Esses homens estavam entre os valentes de Davi. Só que Davi, quando foi para a guerra, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Davi, ele viciou em medalha. Então Davi, ele saía com a certeza que ia vencer. E o que Davi fez? Saiu com os valentes e deixou os vulneráveis, as mulheres e as crianças. Davi saiu pela porta da frente e os amalequitas entraram pela do fundo. Aí sequestraram as mulheres e as crianças. Quando os valentão voltaram... Ele já estava programado. Sim. Os amalequitas sabiam. Não, Davi não vai estar, porque lógico que não ia fazer isso também com o Davi presente. Aí pegaram a família de todos. Agora só imagina um homem que mata leão, mata gigante. Mata exércitos. A Bíblia diz que esses homens choraram até que neles não houve mais força para chorar. Homens acostumados a vencer, acostumados a voltar da guerra, ver morte, ver sangue, ver armas. Tá? Vários deles foram atingidos de flecha, de lança, mas quando levou a família, quando mexeu com a família, os valentão choraram. Porque mexeu onde mais feria. Mexeu na casa deles. E eles falaram até em apedrejar Davi. Sim, pegaram em pedras para apedrejar. Aí Davi tomou uma decisão que muita gente precisa tomar. Davi perguntou para Deus, eu devo ir atrás? Eu devo recuperar isso? Como Davi estivesse dizendo o seguinte, eu dei mole. Eu podia ter levado uma turma e deixado uma turma vigiando aqui. Mas eu devo ir atrás? E se eu for atrás, eu vou alcançar? Aí Deus animou Davi e disse assim, pode ir atrás, você vai libertar todo mundo e vai trazer todo mundo de volta. Aí o Davi foi atrás. E essa palavra de alento, né? Até para os pais acreditarem que vão resgatar. E o fundamento de tudo isso é porque Davi estava entrando numa guerra que não era dele. O rei estava lutando contra Israel. Então, quando o Davi foi lutar, ele disse, olha, o rei disse, meus homens não confiam em você, Davi. É melhor você voltar. Aí 3 dias depois, Davi volta e pega a cidade totalmente incendiada. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar em guerra que a gente não foi chamado. Tem um limite, né? Tem um limite. Tem guerra que não é nossa. Porque às vezes a gente guerreia a guerra dos outros e perde a nossa. Nós tomamos para nós mesmos guerras que não nos pertencem. Isso. Essa aqui não precisava ter ido. E a que te pertence, às vezes você não luta. Ainda bem que ali a história... A luta de Davi, na verdade, ali deveria ter sido ficar. Isso. Cuidando lá Isso. Da família. Isso aí. Não precisava ter saído. Isso. Porque às vezes a pessoa ela recebe uma medalha na vida profissional, na vida financeira. Ministerial. E às vezes ele perde uma medalha com o filho. Ele às vezes consegue ser um herói em todos os lugares, menos em casa. Agora, você também estava falando a questão de sanção, né? Porque às vezes muitos pais se culpam, né? Porque pensam assim, eu errei, eu falhei em algum ponto, né? Às vezes nem conseguem identificar, mas se culpam porque pensam, não, eu falhei em algum momento, né? A grande maioria isso acontece. Onde é que está o limite? Até onde a gente pode levar os filhos e até onde eles podem falar assim, não, a vida é minha, eu estou fazendo é porque eu quero. Os pais de Sansão ensinaram para Sansão, foram extremamente corretos. Só imagina, pastor, que criar um menino na igreja, no evangelho, já é difícil. O senhor imagina criar um menino nazireu, que o nazireado era um voto de gente adulto. Sim, os adultos faziam. Então, como que você vai incutir na cabeça de uma criança que ele não pode cortar o cabelo, ele não pode comer uva, ele não pode ir num velório, tinha uma série de coisas que o nazireu não fazia, e o pai de Sansão teve todo o trabalho de explicar para ele a infância inteira, meu filho, você é nazireu, eu não posso permitir.
Eu não posso deixar isso. Uau. Sansão deve ter passado assim muito, muito conflito com o pai, porque ele dizia, e meus amigos fazem. Perfeito. E o pai dizia, mas você é consagrado, você não pode. Uau. Mas os amigos veem, mas você não pode, você é consagrado. Então, o pai de Sansão foi extremamente Estabeleceu correto. muitos limites. Né? Até que Sansão alcançou a idade para tomar as próprias decisões. Aí quando ele alcançou, ele disse, o pai, agora não é o que vocês querem, agora é o que eu quero. Quando ele quis casar, né? Quis tomar uma mulher. A primeira coisa que ele fez foi entrar num jugo desigual, porque ele disse para os pais assim, ó, o senhor está falando para mim que em Israel tem muita moça, mas eu não quero de Israel. Eu agradei foi dessa. O Sansão começou a quebrar o voto ali, mas os pais de Sansão colaboraram para Sansão ser nazireu até aquele momento. Os pais de Sansão fizeram para o anjo uma pergunta. Quando o anjo disse, vai nascer uma criança. O pai de Sansão fez uma pergunta que muitos pais não fazem. O pai de Sansão perguntou para o anjo, como devo criar esse menino? Uau. Como eu devo criar esse menino? O anjo disse, olha, ele não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Ele é um nazireu, ele é consagrado a Deus. Então o pai de Sansão teve todo esse trabalho. Agora, tem muitas crianças, pastor, que é o contrário. Sansão. Assim como os pais de Sansão criaram Sansão corretamente, à luz do que Deus pediu, tem pais que é o contrário. Eles criam, mesmo sendo cristãos, eles criam totalmente diferente do que Deus mandou. Nesse caso, eles têm culpa. Porque eles são permissivos com uma criança que não tem poder de decisão. Perfeito. Então ele deixa a criança fazer o que quer, ver o que quer, assistir o que quer, vestir o que quer, andar com quem quer, porque ele acha que se ele proibir alguma coisa ou vedar alguma coisa, ele vai ser muito duro, o filho vai se deprimir, o filho não vai entender, e com isso ele acaba fazendo com que a criança se torne delinquente, né? Insubmissa. Nesse caso, os pais têm culpa. Agora, no caso dos pais de Sansão... O pai, que, né, eu falo muito sobre isso na igreja. Agora, você que tem filho pequeno, agora é a hora que você tem que trazer seu filho para a escola dominical. Ele não tem carro. Criança de 17 anos não vai pegar um carro e vai dirigir para a igreja. Você tem que trazer para a escola dominical, tem que trazer para os cultos, criar o hábito. Fazer a criança perceber que a família tem esse hábito. Né, e a criança vai assimilando tudo isso. Né? Mas então, aí você ficou fora até quantos anos? Até os 18 anos. 18 anos. Aconteceu algum evento? O que aconteceu? Falou assim, não, agora chegou a hora, foi um culto, foi uma pessoa, foi... O que aconteceu? Pastor Christian, eu passei por algumas experiências. Com 16 anos de idade, eu comecei a alimentar uma revolta de mim, eu comecei a me tornar uma pessoa um pouco violenta. Então, com 16 anos de idade, eu adquiri uma arma. E eu e meu irmão, que é acima de mim, a gente é muito unido. Então a gente passou a querer criar um tipo de respeitabilidade na região que a gente vivia, porque eu não concordava com aquela questão de que um fulano manda, o camarada dá uma ordem, o pai de família tem que obedecer, então eu era revoltado com isso. E passei e mergulhei no vício. Nas drogas, eu usei quase todo tipo de droga, mas a gente tinha pouco acesso à droga e a droga era mais caro também, era mais difícil. Então, eu mergulhei na bebida. Me envolvi com samba e etc. E quando eu tinha 18 anos de idade, eu tive uma experiência. Eu comecei a sentir uma sensação de morte. Eu comecei a sentir que eu ia morrer. E eu passei a andar cismado, desconfiado de tudo. Quando foi um dia, eu entrei dentro de uma danceteria e eu tive uma experiência real, muito real. Eu ouvi uma voz audível, falar comigo. Eu estava dançando, bebendo, dançando. Eu ouvi uma voz dizer para mim, eu vou te matar. Meu Deus. Antes que você complete 24 anos de vida. Uau. Falou em voz alta. Fiquei com muito medo, fui para casa, orei, pedi oração. Só uma pausa. A sua mãe, como é que ela estava se relacionando com você nesse momento, assim, nesse tempo que você estava afastado? Orando o tempo inteiro. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Então, as batalhas da minha mãe, ela não conseguia mais vencer no argumento. Então, ela venceu orando. Aí, essa experiência tem a ver com a minha mãe. Por quê?
Essa voz que falou comigo era uma voz horrível. Foi o diabo, na verdade. Só que eu fiquei 15 dias meio assim com medo, mas 15 dias depois eu bebi de novo, juntei com a galera e fui sair. 20 metros dessa danceteria, eu fui para ver se a danceteria já tinha muita gente. Falei, se tiver vazio, eu não entro. Quando eu estou voltando da porta da danceteria, tem um bêbado descendo com uma bicicleta, só que ele não estava conseguindo andar. Aí ele caiu com a bicicleta. Aí eu ajudei ele a levantar, ele estava muito bêbado, eu ajudei ele a levantar e falei para ele, amigo, encosta aí um pouco, fica aí, quando você melhorar, você segue o caminho. E ele estava totalmente bêbado, urinado, ele não tinha força para ficar em pé. Quando eu coloquei ele de pé para colocar ele sentado numa pedra assim, a feição do rosto dele mudou. Ele ficou estranho, ficou de pé como se não tivesse bêbado e conseguiu me segurar por aqui. Uau. E tirou uma faca da cintura e começou a me esfaquear. Meu Deus. 15 dias depois eu ouvi a voz. Uau. Aí ele começou a me esfaquear, um amigo veio me socorreu, e quando o meu amigo veio para me socorrer, o diabo saiu do bêbado, o bêbado ficou bêbado de novo, ele não sabia que tinha feito aquilo. Meu Deus. Um rapaz trouxe um policial, ele disse, não sei de nada e tal. O policial levou ele para a delegacia, ele era um rapaz que estava incondicional, ele era um ex-presidiário, um presidiário esse rapaz. Mas ele realmente não sabe, porque não foi ele. Eu percebi que não era ele. Só que quando eu corri, eu consegui entrar dentro de um bar. A minha roupa estava toda rasgada. Mas não tinha nenhum arranhão no meu corpo. Meu Deus. Aí lá dentro do bar, eu disse, eu preciso voltar para Jesus. Se eu não voltar para Jesus, o inimigo vai me destruir. Aí eu ouvi uma segunda voz, mas essa não foi do diabo. Porque eu disse para um amigo assim, eu sou muito esperto. Meu amigo falou, rapaz, era para você ter morrido. Eu falei para ele, cara, eu sou muito rápido. Porque eu era bom de briga e tal. Certo. Eu falei para ele, não, eu sou muito rápido, sou muito ligeiro. Uma voz disse para mim, você não é rápido. É sua mãe que está orando. Uau. Aí me caiu um temor muito grande. Eu conheci uma moça que eu conhecia desde a infância e eu tinha uma afeição por essa moça. Essa moça me levou para o evangelho. Eu fui para um congresso de jovens da igreja. Eles me levaram. Você quer ir para o congresso? A gente te leva. Era um retiro. Uhum. Eu fui. Pulei o muro. Fumei maconha. Bebi. Voltei para o congresso de novo. Eles não me expulsaram. Deixaram eu ficar lá. No terceiro dia de congresso, no último culto, Jesus me limpou. Porque eu já tinha aceitado Jesus na igreja. Uhum. Só que o dia que eu aceitei Jesus na igreja, eu estava meio álcool, droga. Quando eu fui para esse retiro, lá eu suei como uma chaleira. Meu corpo tremia. Aquele dia eu fui liberto. Uau. Naquele dia, o Espírito de Deus começou a transformar a minha vida. E eu passei alguns anos da minha vida um crente radical. Porque eu vim daquela vida muito maluca, então eu mergulhei. A primeira coisa que eu fiz foi terminar um namoro com a moça. Sabe o que fez? Ela saiu da igreja. A moça que me levou para o evangelho saiu. Meu Deus. Saiu. E eu fiquei. Ela saiu, ela me levou e saiu. E eu fiquei. Uau. Aí eu fiquei firme no evangelho com um mês e alguma coisa de assim que eu estava no evangelho, eu pedi meu pastor para batizar, eu quero me batizar. Até então você não tinha passado pelas águas. Não tinha, eu quero me batizar, eu quero ser crente, eu quero fazer a obra de Deus. E aí comecei a pregar em presídio, praça, hospital. Tudo lá na mesma cidade. E o pessoal que te conhecia? O pessoal que me conhecia demorou até para acreditar. Meu apelido era Beiço, né? No mundo. Meu apelido era Beiço. E eu era um camarada totalmente atormentado, perturbado. E eu tinha um amigo que tudo que a gente fazia errado era junto. Ah. E ele é meu amigo até hoje. Ele chama Dácio Cláudio, ele é psicólogo hoje. Ele é pastor também. E o apelido dele é Bocão. Aí eu cheguei pra ele e falei assim pra ele, seu Bocão, é o seguinte, eu tô saindo dessa vida, cara. Eu tô saindo dessa vida maluca, eu vou servir a Jesus. E eu vim te falar o seguinte, tudo que a gente fez errado na vida foi junto. Agora eu quero saber se você tem coragem de servir a Jesus junto comigo. Uau. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, cara, eu vou servir a Jesus também. Foi pra igreja e se converteu também, junto comigo.
Uau. E a gente seguiu muitos anos, até eu me mudar de lá. Meu Deus. Que cidade que é essa? Ribeirão das Neves, a mesma cidade que eu moro hoje. Tá. Mas só que eu saí de lá em 2001 e voltei agora em 2019. Tá. Voltei em 2019. Sua mãe tá viva ainda? Minha mãe tá viva, meu pai tá vivo. Minha mãe é serva de Deus até hoje. Imagina o orgulho que ela deve sentir de tudo isso. Tudo. Ela mostra. É. A maior alegria dela é E ficar como é que veio o mostrando. chamado ministerial? Pastor, foi muito instantâneo, assim, foi uma coisa assim que as pessoas não entendiam. Por quê? Foi uma coisa tão rápida que nos primeiros meses de crente eu comecei a evangelizar por conta própria. Entregar folheto, sair na madrugada, me ensinaram como que jejuava, como orava. Então eu fui fazendo isso. Nasceu as primeiras oportunidades na igreja e um dia o meu pastor disse para mim assim, você prepara que eu vou te colocar para pregar no culto de quarta-feira. Eu nunca tinha... Já tinha feito seminário, alguma coisa? Nada. Não, meses de crente. E a primeira vez que eu preguei, eu preguei como se eu já pregasse. Meu pastor disse, não, mas você já pregava? Eu falei, não, é a primeira vez que eu estou pregando. Uau. Ele, rapaz, Deus te confiou um dom. Deus tem um chamado contigo. E eu fiquei naquela igreja durante 2 anos até me mudar para cá. Certo. 2 anos e meio, mais ou menos. Até mudar para São Paulo. Aí mudei para São Paulo e continuei. Sempre na itinerância? Foi pastor de igreja? Itinerante, pregando, Não. viajando e tudo? Já pastoreei durante 3 vezes. Tá. Congregação. Períodos pequenos, mas pastoreei. Mas a maior parte do tempo... É o que você está fazendo agora. Você viaja, prega e tal. A princípio, eu pregava e trabalhava secularmente mesmo. Tá. E nas oportunidades eu pregava mais dentro do meu ministério, uma cidade ou outra que me chamava. No princípio do meu ministério, eu comecei... O primeiro estado a pregar fora foi o Paraná. Então eu ia em algumas cidades do Paraná, interior de São Paulo. Mas em 2004 foi onde eu comecei a ter muito convite. Tá. Aí eu precisei decidir. E para decidir, eu estava em oração, uma madrugada, e eu dormi, eu fui desfalecendo, orei até desfalecer. Perdi a força, tanto orar, orei horas. E aquele dia eu recebi uma revelação divina. Por isso que quando eu falo para as pessoas, rapaz, eu não me aventurei nisso. Certo. Não, eu não me aventurei, eu não olhei isso como fonte de lucro, fama, nunca. Eu tive uma revelação. Eu já pregava, eu já tinha o dom de pregar, assim, de dar uma palavra para a igreja, mas aquela madrugada Deus se revelou a mim e disse para mim assim, você vai trabalhar só para mim. Uau. E eu vou cuidar de você. Você vai passar alguns anos, Deus falou comigo, Deus falou para mim, você vai passar alguns anos, passando algumas dificuldades, eu vou te provar, mas eu vou te dar uma família. E vai chegar um momento que eu vou lhe apresentar. E eu vou te dar oportunidades que você nunca teve. Eu vou colocar seus pés onde seus pés nunca pisaram. Uau. Eu vou te levar para fora desse país. Eu vou te levar... Aí foi falando tudo que ia fazer. E me mostrava. Ele falava e me mostrava como seria. E para mim aquilo era um sonho, porque eu nunca tinha vivido aquela realidade. Sim. E aí eu me encorajei. Eu trabalhei... Isso foi mais ou menos em 2004. Quando foi em 2005, eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhava. Teve uma redução de quadro. E eu disse, agora eu vou assumir. Aí a partir agora é a hora. Aí de 2005 para cá... Tempo integral só. Só pregando. Como é que você está vendo? Você não é tão velho, mas você é de um tempo em que as redes sociais, essa questão toda, não tinham chegado ainda com muita força como é agora. Não. Como é que você está vendo esse momento, por exemplo, na igreja? Muito principalmente com pregadores. Como é que você está encarando esse momento? Gente que aparece, está estourando assim, né? Pessoa grava um vídeo, aquele negócio dá certo, a pessoa dá rapidinho, cresce, entendeu? Cresce em influência e tudo. Como é que você está vendo esse momento? Parece que a construção agora, não sei se é mais rápida do que antigamente, a pessoa demorava mais, a ascensão era um pouco mais lenta. Totalmente mais lenta. E como é que você vê isso? Eu consigo fazer uma leitura seguinte, professor. Um exemplo. Se é mais lento para acontecer, vai ser mais lento para acabar. Se é mais rápido para acontecer, vai ser mais rápido para acabar.
Essas pessoas que aparecem, por exemplo, de um dia para o outro, elas são meteoros. Não que desejamos o mal ou que elas apaguem, mas elas vão sumir do cenário. Isso é certeza absoluta. Porque não teve etapa. Não teve etapa para chegar, não teve um currículo para chegar. Então... Vai falar que passou o quê para chegar? Só pode olhar para trás, todos. Isso dura muito pouco tempo. Aí, geralmente, uma música, uma mensagem. Então, aquilo ali fica um tempo, isso é rotativo, acaba. Eu falo para o senhor por experiência, eu tenho 97 para 98 eu me converti, eu comecei a pregar muito cedo, logo, pouco, antes de um ano de crente, no meu campo eu já pregava nas congregações, com o meu pastor ali me monitorando e tal, mas demorou mais de uma década para as primeiras oportunidades maiores aparecer, bem mais de uma década, demorou. Mas só que hoje... 10 anos, assim, meio que escondidaço mesmo, né? Agora eu falo para o senhor, eu falei isso para um amigo essa semana, eu tenho mais de 20 anos que eu prego. Agora, se eu cancelar meu Instagram, se não existir TikTok, Facebook, nada, e se eu tirar o WhatsApp e comprar um telefone daquele pequenininho assim, eu continuo pregando do mesmo jeito. Isso não vai comprometer minha agenda. Porque quem vai me chamar, me liga. Se quiser me liga, eu vou chamar o Moisés, eu vou ligar. Agora, tem pessoas que se ele desaparecer do cenário midiático, por isso que às vezes existe um desespero por isso. Porque a mídia ajuda, mas ela também derruba. Perfeito. Pode ser até com a mesma velocidade, ou até mais rápido. Né? E a gente está vivendo... Que é o famoso cancelamento. Isso aí. Entendeu? Da mesma jeito que promove, te cancela. Isso aí. Isso é o perigo, né? Dessa ascensão meteórica sem uma base, sem uma estrutura. A Bíblia não diz que a fama de Jesus corria por todos os lados? Não existia nem energia. Perfeito. Não existia mensagem, não existia like, não existia curtida, não existia visualização. Pregava no deserto. E a sua fama corria só no boca a boca. Os pregadores de 30 anos para trás recebiam carta para pregar pelo correio. Os cantores também. Não existia... Assim, nós não estamos defendendo que a gente quer voltar àquilo. Né? A gente crê que as coisas mudam, a gente tenta se adaptar e tudo. O que nós estamos dizendo aqui é a questão de ter os fundamentos, né? Ter um crescimento... Até para você ter uma história para contar. Né? Você senta com a pessoa não tem uma história. Isso aí, não tem. Entendeu? Não tem currículo. Eu respeito demais, pastor Moisés, eu respeito demais quem tem história, cara. Eu respeito demais. Eu quero falar para o pessoal que está aqui, que me ouve a cada semana, os convidados que eu trago aqui, a gente sempre acaba convergindo para esse assunto, sabe? Esse respeito que eu tenho o pessoal que tem história. Eu tenho quanto tempo? 30, 40, 50 anos que está fazendo. Ao mesmo tempo, entendeu? Que eu tenho problema com uma pessoa que não tem autoridade, não tem história, não tem vivência para falar sobre um assunto e quer ensinar, quer falar sobre aquele assunto. Por exemplo, eu já tenho 20, eu fui consagrado a pastor em 99, 20 quantos anos? 99, 2022, 23 anos de pastor. Desses 23 anos de pastor, tem 2005, 17 anos pastoreando igreja. É uma caminhada. É uma caminhada. Eu ainda não quero falar sobre liderança. Entendi. Sabe por quê? Eu não entendi que ainda está na minha hora. Entendi. Eu já vou fazer 50 anos, eu não estou mais novinho, não sou mais garoto, eu não tenho mais 20 e poucos anos. Tá? Poderia. Até um pouquinho de experiência, sempre lembrando as pessoas que estariam me ouvindo, eu gosto de ficar lembrando, olha, isso é com base numa experiência pequena que eu tenho. Mas eu ainda não cheguei ainda no lugar. Entendeu? Eu acho que vai chegar essa hora. Pastor, tem menino aí. Como é que o cara dá um curso de liderança? Isso que eu ia dizer agora. Vai ensinar pastores. Pastores. Entendeu? Essa que é o meu problema. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer, mas acho que tem que ter essa coerência, né? Mas não funciona. Realmente não funciona. Tem várias pessoas novas aí, sem experiência nenhuma, dando curso de liderança, ensinando o pastor a ser pastor. Mas como que ele vai ensinar? Se ele nunca foi? Não tem isso aí. O pastor T.D. Jakes uma vez falou, eu não poderia estar ensinando o que eu estou ensinando hoje há 30 anos atrás. Isso aí. Entendeu? A verdade é a mesma.
Eu falando, Mas uma pessoa 30 anos mais nova que eu falando a mesma verdade. Ela não deixa de ser verdade, mas fica sem a experiência, Não vem sem peso. entendeu? Você não tem a vivência, não tem a experiência da coisa. É sobre isso, entende? Então eu tenho um respeito muito grande. Gente que trilhou o caminho, entendeu? Que tem história. Que E tem... a questão é motivação, pastor. Uma coisa que eu acredito muito. No julgamento, o julgamento de Deus, na verdade, é muito mais baseado na motivação do que na causa. Um exemplo. Se alguém disser para assim, eu sou pastor. Deus não quer saber se ele é pastor, Deus quer saber por quê. Por quê? Então está voltado para a motivação. Eu faço isso, mas você faz por quê? O que te motiva a cantar? Você canta por qual motivo? Você quer promover o reino? Você prega por quê? Por que você quer pregar? Eu desejo ser um pregador. Mas por que você quer ser pregador? O que move dentro de você que faz você pensar isso? Perfeito. Aí se Deus for pesar a motivação e ver fonte de lucro, entendeu? Benefícios pessoais e o reino secundário, para Deus, isso não tem valor nenhum. Eu ministrei uma palavra, pastor Crítico, eu ministrei uma vez só uma vez, a pedido de um pastor. Ele me pediu para ministrar uma palavra sobre um assunto e eu não tinha nenhuma mensagem para ministrar sobre aquele assunto. E eu fui orar e eu falei sobre o filho pródigo. A Bíblia diz assim, e havendo fome naquela terra, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, eu vou chegar lá e vou pedir, eu conheço meu pai é bom, eu vou pedir para ele um emprego. Porque na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. Então, quando ele voltou, a proposta dele não era se voltar a ser filho. Não, ele voltou procurando um emprego. O texto deixa bem claro que na casa do pai não tem só filho, também tem trabalhador. O trabalhador só tem salário, o filho tem herança. Então, tem gente que tem que tomar cuidado porque ele acha que é filho de Deus e só está trabalhando para Deus. E quem trabalha para Deus, Deus paga. Uau. Mas isso não garante herança para ele. Uau. Meu Deus. Isso não garante herança. Ele falou, na casa do meu pai, os trabalhadores têm... Deus é justo até nisso. Até nisso. E tem muita gente trabalhando para Deus. Uau. Interessado no pão. Na casa do meu pai, os trabalhadores têm abundância de pão. Então, é o pão. Eu não estou nem importando com esse negócio de céu, de inferno, se eu sou filho, se eu não sou. Eu quero um emprego. Meu Deus. Eu quero meu pão. Eu quero colocar o pão na mesa. Eu não quero nem saber do meu caráter, se eu sou filho certo, se eu sou filho errado, se eu estou bem com o pai, mal. Se ele me der um emprego, para mim tá bom. Porque tem pessoas que contentam só com o trabalho. Por isso que o filho pensa diferente. Porque o filho valoriza muito mais a herança do que o trabalho. O pagamento. Do que o pagamento. Uma coisa que... Isso vem com o tempo. Não estou dizendo que eu sempre fui assim. Tá? Como um jovem pastor começando, a gente comete erros e a lista aqui não cabe na mesa. Tá? Então estou tirando essa questão. Mas agora, né, já chegando perto de 50 anos, eu me faço muito essas perguntas. Entendeu? Até antes de postar alguma coisa, as batalhas que eu assumo, né, as guerras que eu aceito, eu fico me perguntando, está dentro do que Deus tem para minha vida? É isso mesmo? Então eu estou muito mais focado agora, sabe? Em cumprir o que eu entendo que Deus me chamou para fazer. Isso aí. Tem coisa que eu penso assim, o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo. Não, mas Deus não me chamou para isso. Isso aí. Eu sou pastor de igreja. Isso aí. Eu lido com ovelhas e eu preciso estar preocupado, né, como as ovelhas estão caminhando, o trabalho que Deus confiou, né, a igreja que Deus, através de um líder, me confiou para tomar conta. Hoje em dia, muito mais do que antes, isso aí não é fato. Tá? Não estou dizendo que eu era assim quando eu comecei a pastorear. Eu estou agora assumindo que isso tem sido mais realidade na minha vida. A maturidade traz isso. Né? Muita gente se embaraçou com isso, professor. Um dos embaraços que nós temos no cenário evangélico hoje, muito sério, é popularidade. Popularidade. A pessoa tem uma popularidade. E a popularidade veio através do ministério.
mas ele não tem uma veia política. Ele não tem jeito para ser, ele não tem inteligência de um político, ele não tem perfil para ser político. Mas a popularidade dele pode levar ele a isso. E algumas pessoas, por não ter esse outro lado, esse viés, se embaraçam completamente, a ponto da chamada desfalecer. Perfeito. Porque ele entrou numa área que não é para ele. A Bíblia diz que cada um deve ficar naquilo que foi chamado. Uau. Uau. Cada um deve ficar naquilo que foi chamado. Eu conheci um irmão que a história dele mexeu muito comigo. Muito, 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 muito. Ele era diácono, amava ser diácono e fazia um trabalho de diaconia na igreja, servia com muito amor, o primeiro a chegar, o último a ir embora. E o pastor queria levar ele a presbítero, que a igreja tinha deficiência com obreiro, poucos obreiros e tal. O pastor disse, olha, o senhor tem um histórico, o senhor é fiel e tal, e eu quero te levar ao presbitério da igreja, eu preciso do senhor no altar junto comigo. Ele falou, pastor, eu lhe agradeço por enxergar isso em mim, eu lhe agradeço por querer me levar, mas eu sou diácono. Uau. Não, mas você vai subir. Ele disse, não, pastor, eu não vou subir. O que eu estou fazendo já está alto. Eu sou diácono. Eu amo ser diácono. Eu não tenho vocação para ministério. Isso é eu nasci para servir. fantástico. É isso. Eu estou feliz aqui. Eu não estou diminuído. Eu não estou humilhado. Tudo que eu faço com amor. Eu nasci para fazer isso. Postura, hein? E continuou como diácono até o último dia da vida. Uau. Servindo a igreja. Esse entendimento é um negócio maravilhoso. A Bíblia diz que os homens, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, né, os homens falaram assim, esse aí aqui é o Messias, vamos fazer dele rei. A Bíblia diz que Jesus se retirou e foi para um lugar deserto. Isso aí. Esse entendimento de que precisamos saber, né, até onde, qual a minha área de atuação, o que Deus tem para você. Senhor, não me deixe fazer nada que não esteja dentro daquilo que o Senhor tem para a minha vida. A vocação é uma coisa tão séria que na nossa época está tendo um misto de vocação e desenvoltura. Nem toda pessoa desenvolta, que tem desenvoltura, que tem uma boa dicção, que se apresenta bem, ou que fale bem, é vocacionada. A Bíblia diz que Deus deu. Quando a Bíblia diz que Deus deu, não está baseado na nossa escolha. A gente só reconhece. Perfeito. O ministério reconhece, mas Deus deu. Então a gente entende o Espírito de Deus que controla, que guia, que cuida da igreja, vai separando essas pessoas, mostrando, o líder vai entendendo, reconhecendo. Por isso que na igreja ninguém se autoconsagra. Perfeito. A liderança que tem que... Só que tem que tomar cuidado para não ver o desenvolto como vocacionado, porque nem sempre ele é. E por ele ter só desenvoltura e não ter vocação, no momento que algo requerer dele, coisa que só um vocacionado suporta, aguenta, resiste, ele não vai resistir porque ele não é vocacionado. Perfeito. Eu já recebi mais de um, mais de dois, mais de três pessoas da igreja que chegaram, pastor, eu estou vindo da igreja tal, eu sou pastor, me consagraram lá, mas pastor, não fui chamado não, pastor. Olha que coisa. Não fui chamado não, eu estou vindo para cá, eu quero congregar, quero servir, eu quero criar minha família aqui. Tá vendo? Isso aconteceu várias vezes. Eu já lidei com esse tipo de situação. Já pensou que Que a pessoa meio que foi empurrada. Eu digo o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, para quem é vocacionado e chamado e recebe a graça de Deus para fazer, já é difícil. Já não é fácil. Imagina a pessoa que não recebeu a graça de Deus para fazer um negócio e está fazendo um negócio que não foi chamado. E a vocação ela é descoberta justamente nisso. A vocação é maior do que a pessoa. Jeremias, ele disse que... Jeremias, em algum momento, ele ficou muito revoltado, até com Deus, porque ele estava sofrendo muito. E ele disse para Deus assim, o Senhor me iludiu. E iludido eu fiquei. O Senhor me iludiu e eu estou iludido. Eu fiquei iludido com aquelas palavras que o Senhor me falou. E disse eu, não falarei mais no seu nome. Ou seja, não vou profetizar mais.
Entendeu? O Senhor me iludiu, mas em troca disso, não conte comigo, eu não vou Isso mais. aí. Só que o versículo abaixo diz, mas isso foi como um fogo dentro dos meus ossos e eu não pude resistir. O vocacionado, pastor, ele pode pensar em desistir, querer desistir. E quer. Né? E Prometer que vai desistir, mas não vai adiantar, porque a vocação é maior do que o vocacionado. Uau. Isso arde dentro dele. Verdade. Isso é. Ele morre por isso, ele vive por Deus isso. Deus puxa a pessoa para dentro desse negócio e não tem jeito. Perguntado para o pastor Rick Warren, né, que é um dos pastores de uma das maiores igrejas lá nos Estados Unidos, escritor da Uma Vida com Propósitos. Aí no seminário ele fala, às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas pastor Rick Warren, você tem uma igreja de 30 mil membros, né? São entre sábado e domingo 10 cultos e tal. E me responde, você já pensou em desistir? Todo dia. Aí ele falou, só quase toda segunda-feira. Depois de 10 cursos, eu quero desistir. Isso aí. Entendeu? Mas tá lá. É o, então, que, assim, é o que Neemias disse, né? A Bíblia diz que o inimigo encontra Neemias muito cansado, muito exausto, e convida ele a dar um tempo. Vamos ali em ONU, congregar, tem uma festa e tal. Vai pra lá, pai. Você tá gastando muito tempo com esse muro, isso aí tá te matando, cara. Sua vida é só obra, sua vida é só Deus. Você não podia fazer outra coisa da vida? Não, lá em ONU tem uma festa diferente. Deus vai entender, você é de carne e osso. A Bíblia diz que por 3 vezes o inimigo tentou seduzir ele com essas palavras. Cansado, suado, calejado, ele respondeu, eu não posso. Eu estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. E não posso é diferente de eu não quero. Porque tem dia que você quer parar. Mas não pode. Mas não pode. Uau. Tá aí, gente. Estão recebendo aqui o pastor Moisés Leopoldino, grande pregador. Você tem que seguir. Qual que é o Instagram? Seu Instagram? Moisés Leopoldino. Tô vendo que você tá muito preocupado com o Instagram, que ele nem sabe o endereço direito do Instagram dele. Você vê que ele tá muito preocupado. Quando ele falou o negócio do celular ali, tá levando o negócio a sério. Mesmo. Moisés Leopoldino. É só bate lá Moisés Leopoldino, você vai achar. Vamos pedir o pessoal, dá pra colocar lá, bota lá. Acho que é Moisés _ Leopoldino. É isso mesmo. É isso coloca lá. Não que ele seja viciado em likes e etc. Mas é bom, porque você vai acompanhar, né? Ver os lugares que ele vai estar ministrando. Isso. Vem sempre aqui em São Paulo pregar aqui na Igreja de São Paulo e nas outras filiais também. Prazer te receber aqui. Nós falamos aqui, eu sempre gosto de encerrar com uma palavra direta para quem está nos assistindo. E eu quero voltar naquele negocinho que a gente falou lá no começo. Uma palavra para pais que nesse momento estão enfrentando uma luta com o filho. O cara dedicou a vida no evangelho, principalmente para pastores, ministros, né, os sacerdotes. A cara dedicou a vida, né, servindo a Deus e tudo, a mãe, né, e está enfrentando um problema com o filho, né, em diferentes áreas. Uns são droga, outros são outras coisas, estão simplesmente afastados do evangelho. Uma palavra para esses pais. Eu vou deixar para os irmãos hoje uma mensagem, um texto e uma mensagem que eu preguei na semana passada. A Bíblia diz que os filhos, eles são herança. E tem um homem na Bíblia chamado Nabote, que ele recebeu uma herança dos seus pais, uma vinha, uma simples vinha, mas Acabe, que era o rei, dono de um palácio, se interessou por aquela pequena vinha. E ele fez 3 propostas para o Nabote, para levar a herança dele embora. Primeiro, ele disse para Nabote, me dá tua vinha. Porque ele queria fazer Nabote entender que aquela vinha, na verdade, era mais um peso, um castigo do que uma bênção. Vai me dar isso. Essa vinha veio só para te dar trabalho. Essa vinha veio para te dar desgosto. Nabote disse, não, eu não dou. Porque mesmo sendo uma vinha simples, pequena, trabalhosa, eu sei de quem eu recebi isso aqui. Isso aqui é uma herança. Depois ele disse, vamos fazer o seguinte, troca por outro melhor. Ou seja, você merece algo melhor do que isso. E muitas das vezes o inimigo tenta envergonhar os pais assim, mostrando as pessoas melhores. Olha, o outro estuda, o outro é obediente, o outro é bacana, o outro é trabalhador, é o seu. Então, a herança, não pode existir na herança substituição. Ninguém pode trocar um filho por outro. Perfeito. Ninguém pode trocar uma criança por outra. Depois ele diz, me diga quanto vale que eu te pago.
Na verdade, a vinha de Nabote não tinha preço, né? Ela tinha valor. Ele disse, não posso. Eu não negocio aquilo que eu recebi do meu pai. Então, você, pai e mãe que está me ouvindo, não dê, não troque, não venda. Independente se o filho é o filho que você sonhou que ele fosse, ou se ele seja o contrário disso. Lute por ele até o último instante. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança. Se Deus disse que é herança, é herança. Então lute na oração, no jejum, na campanha, no amor. E eu vou falar a verdade para vocês que estão me ouvindo. Alguns de vocês que vão assistir isso, talvez o seu filho só está vivo porque você ainda ora, porque você ainda ama, porque você ainda luta por ele. Talvez se você parar de lutar por ele hoje, o inimigo mata ele amanhã. Eu sou fruto, eu estou aqui hoje. Hoje eu sou um pastor, pregador do evangelho. Eu sou fruto da lágrima, do sofrimento, do investimento, da oração de uma mãe sofrida, que hoje tem alegria em me ver na presença de Deus, porque pode ter certeza que a Bíblia diz que haverá esperança para o futuro. Então, lute até o último momento. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, ore por eles, cubra eles de oração. Depois de Deus, ninguém tem mais autoridade sobre uma pessoa do que os pais. Ninguém. Na Bíblia, isso era tão sério, pastor Christian, que antes de um pai morrer, todos os filhos vinham para receber uma palavra de bênção. Então, nunca amaldiçoe, nunca diga que ele vai pagar pelo que fez, nunca jogue palavra pesada sobre o teu filho, nunca diga que ele vai sofrer porque foi desobediente, que ele vai... Não diga isso, você é pai. Pai abençoa. Eu tenho 44 anos de idade. Quando eu entro na casa da minha mãe, a primeira coisa que eu digo, benção minha mãe, benção meu pai. E quando ela responde, Deus te abençoe, eu levo aquilo muito sério. Uhum. Eu sei que Deus realmente está me abençoando. Abençoe teu filho, abençoe tua filha e entrega eles na mão do Senhor. Deus vai cuidar de tudo. Que Deus proteja e guarde sua família de todo mal, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Que palavra maravilhosa. Obrigado, meu amigo pastor Moisés. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Foi bom demais, bom demais. Gente, vou pedir para você que assistiu, pega o link, manda para o maior número de pessoas que você conhece, tá? Isso aí. Eu vou cortar isso aqui em vários pedacinhos também para a gente estar publicando esses testemunhos que o pastor Moisés Leopoldino contou aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, aciona aí o sininho para você receber notificação. Toda quinta-feira, meio-dia, entra um episódio novo. E até o próximo Na Igreja Podcast. Deus te abençoe.